Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para esse nosso bate-papo a respeito de direito digital. Eu quero começar dizendo que você tem um encontro marcado comigo todas as quartas-feiras, das 19 às 19h30, para tratarmos de assuntos relativos ao direito digital. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto específico, que é como conquistar uma renda mensal atuando com consultoria de direito digital. Então, eu quero convidá-los a estarem aqui todas as quartas-feiras às 19 horas. É só das 19 às 19h30. É bem rapidinho, mas é um papo muito importante a respeito dessa nova área do direito que está em alta, que está em ascensão e pode trazer bons resultados para o seu escritório. Quero convidar você também para me seguir lá no Instagram, ale.digitales, e se inscrever no meu canal, Alessandra Farias. E lá nós teremos muitas dicas a respeito de direito digital e a respeito da maneira que você pode atuar no direito digital para trazer maior rentabilidade para o seu escritório de advocacia. Então vamos lá, nosso tema de hoje é como conquistar uma renda mensal atuando com consultoria de direito digital. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, sou professora, né? Então vou pedir licença, vamos trazer um conceitozinho de direito digital, porque pode ser que tenha pessoas que tenham dúvida com relação a isso. Gente, direito digital é o conjunto de normas que disciplinam as relações jurídicas que são efetuadas através do ambiente digital. Significa dizer que tudo aquilo que passar pelo meio eletrônico, pelo meio digital e for uma relação jurídica, será disciplinado pelo direito digital. Quando eu dou esse conceito, você já vai pensar, nossa, então talvez o direito digital seja muito mais abrangente do que eu imaginava. É verdade, você tem toda a razão. Hoje, por exemplo, na área de direito empresarial, praticamente tudo que é feito tem relação com direito digital. Porque os contratos são feitos entre ausentes, que nós dizemos através da rede, as vendas são feitas através da rede, as mentorias são feitas através da rede e muitas relações jurídicas que nunca foram feitas pela internet, hoje são feitas. Significa dizer que o direito digital alcança uma abrangência muito maior do que tinha no passado e exige um posicionamento diferenciado dos profissionais de direito. Eu quero começar essa noite falando para vocês um pouquinho das características do advogado tradicional e as características do advogado de direito digital para que ele preste essa consultoria e tenha uma renda mensal dentro do seu escritório baseada na consultoria de direito digital. Primeira coisa, o advogado tradicional, ele está acostumado, ele está sempre voltado para resolver problemas. A função do advogado tradicional é resolver problemas. Tanto que só chamam ele quando alguma coisa dá muito errado, né? Quando fala, vai precisar chamar o doutor ou a doutora, você já sabe que alguma coisa deu errado. Porque a sua atuação está totalmente voltada para o contencioso. Ele geralmente, quando atende o seu cliente, tem um conhecimento voltado para aquele ponto específico, para aquele problema específico e não um olhar geral sobre o negócio. Ele também é aquele advogado que responde depois de 1, 2, às vezes 3 dias, porque ele está sempre cheio de coisa para fazer. Que atende dentro de um consultório cheio de livros, que não manja muito dessas coisas de tecnologia e que vive de honorários iniciais e finais, se houver e quando houver, porque nós sabemos que a justiça brasileira é muito lenta, então não é muito simples você viver de honorários finais porque as ações demoram muito para chegar ao fim. As possibilidades de recursos são muitas e aí se a pessoa vai viver simplesmente de honorários finais, ela pode ter um grande problema. Ou então ela só vai começar a ganhar dinheiro daqui uns 10 anos, porque ela vai ter muita ação e as ações vão começar a sair, né, com mais frequência e aí ela vai ter valores a mais para receber. Agora, e a pessoa que está começando agora, que abriu o seu escritório agora, ou que pensa em abrir um escritório? Quando eu digo abrir um escritório, não necessariamente físico, tá?
mas quando você começa a exercer a advocacia, ou mesmo aqueles advogados que já têm um tempo na advocacia, porém aquele mensal ali não está indo muito legal, ainda não está dando para pagar todas as dívidas. Então, a ideia da consultoria no direito digital é uma ideia muito bacana para o seu escritório e que pode render aí um valor mensal que acabe por sustentar o seu escritório e até te proporcionar aí algumas regalias. Para isso, você precisa ter as características de um advogado moderno. Quem seria esse advogado? Aquele advogado que entende um pouco de tecnologia, né, e que mexe com a tecnologia com frequência. Aquele advogado que é voltado para prevenir problemas. Veja aqui o contraponto do advogado tradicional. Eu disse que o advogado tradicional está voltado para resolver problemas. A função dele é resolver problemas. Enquanto que o advogado moderno deve prevenir problemas. Ah, mas se eu prevenir problemas, isso é um pensamento que muitas pessoas têm, principalmente as pessoas que se formaram há mais tempo, se eu prevenir os problemas, eu não vou ganhar dinheiro, porque eu não vou ter ação, eu não vou ter litígio. Isso é uma ideia extremamente equivocada e vocês vão verificar que a maneira que eu vou colocar aqui para vocês hoje, o advogado se torna tão parceiro da empresa que ele passa a fazer parte daquele grupo com a finalidade de aumentar a rentabilidade daquela empresa. Significa dizer que ele não será chamado apenas quando houver um problema ou quando houver um litígio. Significa dizer que ele vai fazer parte daquele grupo e que vai acompanhar aquela empresa com a finalidade de prevenir litígios e rentabilizar e aumentar rentabilizar tudo aquilo que é colocado à disposição do seu cliente. Ele se torna uma pessoa tão importante dentro da empresa que a presença dele é constante. Ele acaba fazendo parte daquela equipe. E ele deixa de ser visto como aquele cara dos problemas e passa a ser visto como o cara da solução. Você percebe a diferença disso? Eu falei em uma das nossas lives da Semana de Direito Digital. Se você não participou, procure os vídeos. Nós colocamos todos os vídeos aí na internet para vocês. Eu disse a vocês que para o empresário, o advogado é sinônimo de problema. E isso é muito ruim para todos nós. Isso é muito ruim para a nossa reputação. Porque se eu sou sinônimo de que há um problema, o advogado acaba que fica mal visto. Ninguém nem quer ele na empresa. Porque se ele estiver lá, significa que alguma coisa deu muito errada. É essa visão que precisa ser modificada. O empresário precisa olhar para o advogado e ver nele um parceiro. Um parceiro que vai prevenir os problemas da sua empresa a um ponto que vai gerar rentabilidade para ele. O empresário, ele pensa em números. E quando ele percebe isso, ele quer sempre esse advogado perto para auxiliar principalmente nas decisões e nas análises de risco. Então, esse advogado que vai atuar com consultoria no direito digital, ele precisa estar voltado para prevenir problemas, ele precisa conhecer o cliente que ele está atuando e conhecer o negócio desse cliente. Não é o problema desse cliente, é o negócio desse cliente que ele precisa conhecer. Ele precisa ter uma visão ampla de como a estrutura empresarial do cliente dele se desenvolve. O negócio, os parceiros, os colaboradores. Gente, isso é uma coisa que não se ensina na faculdade. Para começar, a gente vê muito pouco de direito empresarial na faculdade e de direito digital. A maioria das faculdades não tem cadeira específica, só algumas que têm direito digital. Ninguém ensina para vocês na faculdade que você precisa conhecer o negócio do seu cliente. Agora eu pergunto a vocês, como você vai orientar o seu cliente com relação aos riscos do negócio se você não conhece o negócio como um todo? Como é que você vai ter visão para fazer essa orientação? Então, esse advogado que atua com consultoria em direito digital, ele tem que conhecer o cliente, o negócio desse cliente, ele precisa conhecer os colaboradores desse cliente, sobretudo os colaboradores-chave. Preciso conhecer o RH, preciso conhecer quem é o administrador da empresa, preciso conhecer quem são os principais parceiros da empresa. Mesmo porque quando eu for falar de LGPD, eu preciso saber onde essa informação circula, tanto internamente
quanto externamente. Então eu preciso ter a visão geral do negócio do meu cliente. Porque eu vou entrar na empresa dele de uma maneira e vou sair ajustando tudo aquilo que está fora do lugar e tudo aquilo que signifique um risco jurídico. Conforme eu for analisando os processos desse cliente, vai acender uma luzinha vermelha dizendo, olha, aqui tem um risco jurídico, acho que a gente precisa melhorar esse processo. Para isso você precisa conhecer o que está acontecendo na empresa desse cliente. Oi Luana, tudo bem? Beijo grande para você. Então, a primeira dica é essa, conhecer muito bem o negócio do cliente. Eu também preciso fazer um preventivo tão bom, mas tão bom que aquele meu cliente não tenha contencioso. A professora está trazendo uma ideia muito diferente do que a gente vê na faculdade. Muito diferente e muito rentável, tanto para o advogado quanto para o empresário. Preste bem atenção. No mundo dos negócios, o que vale é o ganha-ganha. Não adianta o advogado querer que o cliente tenha um monte de processos para ele ganhar enquanto o cliente está perdendo. Na advocacia consultiva, é o ganha-ganha. Eu ganho todo mês, o meu cliente também ganha, porque quando nós temos uma demanda, principalmente na área empresarial, gente, todo mundo perde. Mesmo quem ganha, até quem ganha perde. Porque no mundo dos negócios, tempo é dinheiro. E quando você pega a sua energia, que deveria estar lá direcionada para o seu produto, direcionada para o seu negócio, e coloca dentro de um fórum, dentro de um processo, tira um funcionário seu para ir lá ser testemunha, tira o outro funcionário para ser preposto da empresa, todo mundo perde. Todo mundo perde. Além disso, a Mirilene está dizendo assim, cada empresa tem a sua particularidade, é exatamente isso. Então eu preciso analisar cada empresa como um local único, né? Não só pela área que ela atua, mas pelas suas particularidades. Por quê? Dependendo da empresa, nós temos um grupo que já conhece um pouco mais legislação, já conhece um pouco mais os procedimentos. Às vezes uma empresa multinacional já vem com os escopos pré-definidos, é uma coisa. Outra coisa é você pegar uma empresa que nunca nem passou um advogado por lá. Que na cabeça do empresário, se Deus quiser, ele não vai nem precisar de advogado na vida. Então, cada empresa tem a sua característica. Eu estou falando aqui, imagino que vocês estejam aí pensando qual é a característica da empresa que vocês trabalham, né? Então, tem empresas que você entra e é muito fácil você colocar, renovar os procedimentos, colocar coisas novas. Tem outras empresas que é muito complicado. Porque as pessoas têm um olhar diferente. Às vezes as pessoas não estão alinhadas com aquela ideia, com as novidades, com a evolução da tecnologia e assim por diante. Empresa familiar, por exemplo, uma empresa que geralmente você tem mais entraves para trabalhar. Isso é normal. Se é uma empresa multinacional, já a configuração é totalmente diferente. Então você precisa conhecer aquela empresa com seus pontos positivos e com seus pontos negativos. E aí o que acontece? Para você prevenir problemas, você precisa analisar os procedimentos da empresa. E analisando esses procedimentos, vai começar acendendo as luzinhas, né? A verde, ok, isso aqui tá bom. A laranja, olha, tome cuidado, isso aqui pode gerar um problema. E a vermelha, isso é um risco efetivo para a empresa. E aí você vai se propor a analisar esses problemas e gerar um melhor fluxo para que esse risco seja diminuído. Percebe como você vai fazer parte integrante dessa empresa? Alguns advogados dizem, como que eu vou fazer consultoria de direito empresarial por 6 meses, por 8 meses? Eu digo a vocês, precisa de muito mais tempo que isso. E se você entender exatamente a finalidade da consultoria, é muito provável que você fique por muitos e muitos anos com essa empresa fazendo consultoria mensal, tá? O que mais que eu preciso? Eu preciso ter práticas para responder ao meu cliente, eu preciso conhecer o local da empresa, eu preciso atuar por meio de reuniões semanais para analisar procedimentos, para verificar como está se desenrolando as orientações que você deu para o cliente. Então isso a gente faz com muita facilidade agora com as reuniões digitais também.
Não é só com o dono da empresa, não é só com o administrador, é com todas as áreas onde eu identifiquei aquela luzinha vermelha que indica uma questão de risco jurídico, para ver se aquele procedimento que você orientou está sendo feito na prática. Então vamos lá. Para começar, você vai chegar e analisar a empresa inteira. Vai identificar onde estão os pontos de risco, né? Onde é que acendeu a luzinha vermelha. O que você vai olhar? A estrutura da empresa, a estrutura societária da empresa. Você vai olhar os contratos de parceria que ela tem. Você vai olhar os contratos de prestação de serviço. E aí você vai dizer assim, Alessandra do céu, você está falando, eu estou pensando na minha empresa, isso tudo que você está falando está tudo errado. Ótimo, é por isso que ela precisa de você lá, tá? Você vai consertar isso, só que não vai ser de uma vez, não vai ser em um dia, não vai ser em uma semana. Depois que você reuniu todos esses pontos para os quais acendeu a luzinha vermelha, você vai elaborar um cronograma para o desenvolvimento disso. Mesmo porque não dá para mudar tudo na empresa numa hora só. Então você analisa lá o contrato dos empregados e você vê, olha, esse contrato tem esse problema. Olha, esse setor a gente pode estruturar com estagiários, a gente pode estruturar com aprendizes. Isso vai gerar um lucro de 20% se a gente utilizar essa porcentagem de estagiários e aprendizes. Percebe que você está mexendo no negócio? O empresário não sabe disso. Ó, você não quer pegar esse setor e fazer 20% de estagiários, 30% de contratados, mais 10% de menor aprendiz. Você é que está trazendo para ele algumas luzes a respeito daquilo. Quando você fala em diminuir custo, os olhinhos dele brilham. Brilham pelo direito e pelo trabalho que você está desenvolvendo. Ah, tá bom. Eu posso falar para ele também de terceirização? Opa, pode falar de terceirização, importantíssimo. Olha só que coisa interessante. Hoje existe a possibilidade de você terceirizar atividade fim. Pouquíssimo utilizado pelos empresários. Primeiro porque eles ficam um pouco com medo do judiciário, né, dos juízes definirem negativamente. Mas a lei autoriza que seja utilizado terceirização para atividade fim. Significa dizer que você pode fazer uma série de jogadas para manter os trabalhadores que precisam estar sob subordinação e habitualidade constante como seletistas e de repente destacar algumas atividades onde a pessoa não vai ter subordinação direta, não vai ter habitualidade para fazer contratos de terceirização. Ah, diminui o custo para o empresário? Opa, diminui muito. Muito. Ah, mas e aí? Eu posso analisar se eu vou terceirizar só atividade meio ou se eu vou terceirizar também atividade fim? Você tem que fazer essa análise. É você que sabe fazer essa análise. O empresário não sabe. Aí você vai olhar e falar, não, aqui, nessa empresa, com essa característica, eu acho muito perigoso terceirizar atividade fim. Porque há relação de subordinação, há habitualidade, então essa atividade não vamos mexer. Mas aquela outra ali, aí a gente pode fazer uma terceirização que não vai dar problema. Percebe que você está reestruturando o negócio, diminuindo os custos, e obviamente isso vai gerar lucratividade, e está auxiliando com seus conhecimentos de direito aquele empresário que não sabia de nada disso. Lembra que eu falei? O empresário é o cara que tem uma grande ideia e que coloca isso no mundo. Não significa que ele tenha conhecimento jurídico. Então, quando eu vou elencando todos esses pontos, percebam que eu tenho um monte de coisa já para prestar de consultoria. Tem mais? Tem registro de marca e proteção de marca. Quando ele coloca os produtos dele na rede social, você tem que orientar a publicidade. Você tem que orientar direito do consumidor com relação àqueles produtos que estão sendo oferecidos. Tem artigo 49, direito ao arrependimento, ou não tem? Ou a característica do produto não é conveniente? Né? É um livro que está sendo vendido, é um e-book ou é um curso que é disponibilizado semana a semana? Essa análise é você que tem que fazer. E aí vai começar algumas ideias, você vai dizer para ele, por que você não faz dessa maneira? Pode te gerar um retorno melhor. Olha, você já pensou em investir nesse ponto?
E tudo isso vai agregando valor ao negócio, ao seu trabalho e à sua consultoria. O que mais que você vai falar nessa consultoria? Poxa, LGPD. LGPD, quando a gente coloca numa empresa, você tem que ficar em cima para verificar se os procedimentos estão sendo respeitados. Lembra que eu falei? Práticas de segurança são muito difíceis de serem implementadas, porque a tendência das pessoas é não atender às práticas de segurança. Isso é normal da pessoa. Quando você implementa uma prática de segurança, você tem que acompanhar dia a dia para ver se ela está sendo implementada e tem que ser testado. Então, LGPD já vai te gerar aí uma área de atuação por no mínimo 1 ano de consultoria, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, tem que ter treinamento dos colaboradores pelo menos mensalmente. Então, já estou gerando um outro serviço que vai ser prestado. O que mais? Direitos do consumidor, como eu já falei, para o negócio, a prestação de serviço. Esse cara também com certeza vai ter problema para fazer cobrança. Ele vende alguma coisa, um serviço, sempre tem gente que fica devendo. Então você vai ter que estabelecer ali um fluxo de cobrança, primeiro extrajudicial, para onde é que vai, como é que eu vou notificar essa pessoa, quantos dias precisa, e depois também judicial se for necessária. Só aí você já vai ter um trabalho mensal contínuo, porque sempre tem um passivo que a empresa deixou de receber, que não foi pago e assim por diante. Percebe que todos esses elementos que eu estou dizendo para vocês vai fazer parte dessa consultoria e que essa consultoria é contínua? Outra coisa, não adianta você chegar na empresa, identificar o que está errado e querer mudar tudo de uma vez só. A empresa não tem, nenhuma empresa tem estrutura para isso. Então você precisa fazer esse cronograma para implementar todas essas modificações, essas alterações aos poucos. Ah, mas então eu vou ficar enrolando? Nada disso, você vai ter tanto trabalho que às vezes, para vocês terem uma ideia, os cronogramas que eu faço, às vezes a empresa não consegue cumprir dentro do mês. Aí eles falam, você não pode deixar isso aqui para o próximo mês? A gente junta com outro tema? Pode, porque eu também preciso respeitar o ritmo dessa empresa. Tem empresas que têm áreas mais enxutas. Então não tem tanta gente disponível. Eu tenho empresa que eu tô vendo tanta coisa que o passivo que eles têm para receber, né, que seria as questões de cobrança extrajudiciais a princípio, eles acabaram deixando ali encostadinho um pouquinho para fazer as outras coisas que são urgências. Por quê? Porque não tem braço para tudo. E outra, estão lançando o tempo todo, né, os infoprodutores, que é o nosso ponto principal, lançam o tempo todo. Desligou meu LED, só um minutinho. A Bruna entrou aí, tudo bem, Bruninha? Lançam o tempo todo, então muitas vezes eles preferem dar mais atenção ao negócio em si, aquilo que está acontecendo, do que algumas questões que podem esperar um pouco mais. Então esse ritmo da empresa também é uma coisa que eu preciso respeitar. Olha quanta coisa já vai ter nesse nosso cronograma para ser realizado dentro dessa empresa. E aí tem gente que me diz assim, nossa, mas você consegue fazer um contrato de consultoria de direito digital por 1 ano? Eu não tenho nenhum contrato de consultoria de direito digital de 1 ano. Quer dizer, o tempo é 1 ano, mas todos eles são renovados. Lembra que eu falei para vocês que uma das características do bom advogado é ter clientes antigos? Esse profissional, esse empresário, ele vê em você alguém que pode potencializar os lucros dele, alguém que pode evitar perdas. É tudo que o empresário quer, gente. Empresário pensa em números, tá? Então, é isso que você tem que entender, é isso que você tem que colocar na sua advocacia de consultoria. Como é que eu faço esse combo de consultoria, que é uma coisa que muita gente me pergunta também. Com as minhas empresas, e eu tenho várias empresas nesse sistema, funciona da seguinte maneira. Eu faço tipo um combo jurídico, né? Como eu falei para vocês. Primeiro eu vou lá, conheço toda a empresa, passo nos setores, conheço a tia do RH, conheço a pessoa que administra, conheço a pessoa que cuida dos contratos de parceria. Sempre tem aqueles pontos chaves que nós temos que passar, que nós temos que identificar. Conheço o local da empresa, isso é muito importante também, você estar lá, você saber aonde acontece, né? O advogado que lida com direito digital, ele não fica só atrás da tela, não, ele vai até o cliente também. E aí, nesse combo eu coloco
todos os pontos que eu identifiquei como pontos de risco e já coloco mais ou menos um mapeamento de quanto vai demorar para a gente desenvolver cada um daqueles itens, tá? Então, identifico todos os pontos de risco e aí coloco para a pessoa o seguinte: será feito um acompanhamento dos processos e dos procedimentos constantes, como? Através de uma reunião online semanal. Esse acompanhamento tem que ter, tá? Porque eu chego lá para a pessoa do RH e digo, olha, a gente não vai fazer o contrato mais assim, isso aqui, essa advertência não pode ser dada dessa maneira. A gente vai fazer assim, assim, assado. Só que eu preciso verificar se essa pessoa entendeu, se ela implementou isso da maneira correta, tá? Quando eu falo para alguém, olha, a partir de agora, a gente vai captar os dados do cliente dessa maneira e vai usar para essa finalidade, eu preciso ver se aquele carinha ali, que é super bacana, tal, de repente não viu uma finalidade que eles, puxa, eu vou mandar isso aqui que eles vão gostar também. E desviou daquela finalidade, percebe? Então eu preciso fazer esse check, né? Esse acompanhamento. E aí, uma semana eu faço com RH, uma semana eu faço conforme eu identifiquei os pontos principais, tá? Sempre está presente o administrador ou o dono da empresa, porque ele precisa acompanhar todo o processo, tá? E aí vai chegar num ponto que eles vão dizer assim, ó, não vai sair nada daqui sem vocês falarem com a doutora. Não vão assinar nada sem passar pela advogada. Esse é o ponto legal, porque eles perceberam que o seu trabalho está agregando valor à empresa e que você pode prevenir riscos que talvez eles não vejam. Significa que você é uma figura de autoridade na empresa. Quando eu digo autoridade, é que tem argumento de autoridade. É que você vai falar, eles vão compreender e eles vão executar. Porque se você não for uma pessoa reconhecida dessa maneira, você vai falar e eles não vão fazer. E aí entra muito a questão interpessoal também. Você precisa agir com muita empatia para que você conquiste esses colaboradores a ponto de você conseguir orientá-los para melhores práticas, porque ninguém gosta de mudança, tá? Se você chegar lá impondo, falando vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai dar certo. Mas se você chegar lá como uma pessoa que está lá para ajudá-lo, para melhorar os resultados do trabalho dele, aí eles vão te receber. E aí você vai conseguir desenvolver o seu trabalho. E aí eu te pergunto, você acha que essa consultoria dura 1 ano? Dura muito mais que isso. Todas as empresas que eu tenho, graças a Deus, nenhuma finalizou uma consultoria com 1 ano. Nenhuma. E a maioria delas mantém essa consultoria. Por isso eu digo que a consultoria de direito digital é algo muito bacana de você desenvolver no seu escritório. Tá? Análise de riscos jurídicos, pontuar tudo aquilo que é importante e que sinaliza e que indica um risco ali na empresa, reanalisar o procedimento, propor novos procedimentos que estejam alinhados com a questão jurídica e implementá-los. Além de implementar, eu vou checar se essa implementação está feita da maneira correta. E aí, meus amigos, vocês se tornarão parceiros dessa empresa, vocês agregarão valor a essa empresa e, sem dúvida nenhuma, o trabalho de vocês não será visto como um trabalho de problema, mas sim um trabalho focado nas soluções. Outra coisa importantíssima, se isso for implementado adequadamente, a probabilidade é que o número de ações do seu cliente diminua muito ou até zere. Um dos meus objetivos nas empresas que eu atuo com consultoria é zerar o número de demandas judiciais. Tanto que nesse combo que eu falei para vocês, que eu coloco reuniões semanais online, análise dos procedimentos, orientação disso, orientação daquilo, eu coloco lá, ele tem direito a uma ação judicial, a uma ação contenciosa. Aí quando a pessoa vai ver a proposta, fala, ai doutora, mas só uma ação, né? Porque as pessoas estão acostumadas com muitas ações. E aí eu digo, o objetivo do meu trabalho aqui é zerar as tuas ações no contencioso. E aí a gente firma uma parceria muito bacana, muito rentável, no ganha-ganha. Eu ganho e eles ganham e a nossa parceria se firma. E é assim o meu trabalho, e é assim que eu enxergo essa consultoria de direito digital, e é assim que eu tenho certeza que se vocês enxergarem também terão resultados tão bons
e tão vantajosos quanto os que eu tenho tido. E é por isso que eu queria vir aqui falar um pouquinho com vocês a respeito de consultoria. Então, toda quarta-feira nós teremos algumas dicas de direito digital. Hoje foi sobre consultoria de direito digital, mas eu espero vocês a semana que vem também. É rapidinho, das 19 às 19h30. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Um beijo grande para todos vocês e nós seguimos com muitas dicas de direito digital para vocês. Boa noite a todos e tchau, tchau!